Alguém que claramente não sabia como extravasar a própria raiva ou resolver as próprias frustrações, decidiu fazer isso usando o corpo de mulheres, diversas mulheres, e por quase 20 anos. Oi, gente! Hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre o monstro de Udine. É uma história muito misteriosa que se passou do início dos anos 70 até o finzinho dos anos 80. Estamos na região italiana de Friuli Venezia Giulia, que fica no nordeste da Itália, já bem no confim da Itália. Mais precisamente na cidade de Udine, que é a maior cidade da província que leva o mesmo nome. E nesse momento eu quero abrir um pequeno parênteses. Nesse período, na década de 70 e 80, como em outros países pelo mundo também, a Itália estava tendo muitas manifestações políticas de esquerda. A esquerda estava tomando mais força, estava aparecendo mais. Mas especificamente o que interessa pra gente é que tinha um grupo na Itália chamado Brigada Rossa, que era de extrema esquerda, aliás ele era um grupo terrorista, que estava tomando toda a atenção da mídia. E esse é o principal motivo pelo qual a presença de um serial killer não recebeu a atenção que geralmente recebe. O dito monstro de Udine tem 3 características que são rapidamente individuadas. Ele ataca nos fins de semana, ele ataca em dias de chuva, sempre mulheres. Quase todas elas prostitutas. Seu rastro de sangue começa oficialmente no dia 21 de setembro de 1971, quando Irene Belletti é encontrada sem vida dentro do seu carro. Ela trabalhava com prostituição. O carro estava estacionado perto da estação central de Udine. Irene foi vítima de 7 facadas, concentradas no externo, nas costas e na parte de trás do seu pescoço. Irene era originária de Trevi, na província de Perugia, no centro da Itália, mas ela tinha se transferido para um bairro tranquilo e residencial de Udine já há bastante tempo. Pouco depois da meia-noite, uma ligação anônima é feita para um jornal local. A voz, sem nenhuma característica particular, sugere que um repórter vá até o Viale delle Ferriere, que é uma das ruas que circunda o centro histórico de Udine. A voz anônima também acrescenta que ali ele vai encontrar uma mulher sem vida com a garganta cortada. Essa região em volta do centro histórico e principalmente perto ali da estação é uma região conhecida naqueles tempos e até nos dias de hoje por ter bastante atividade relacionada com a prostituição. Mas apesar da ligação anônima, quem encontrou o corpo dessa mulher não foi um jornalista, não foi aquele repórter, e sim uma mulher chamada Fulvia Candotti, que também trabalhava com prostituição. As luzes internas do carro de Irene tinham sido deixadas acesas, e isso chamou a atenção de Fulvia, que se aproximou para ver o que estava acontecendo e imediatamente reconheceu a amiga morta. A polícia começa então a investigar. A pista de roubo, que é a primeira que eles pensam, é imediatamente descartada, visto que eles encontram dentro do carro a bolsa de Irene com todos os objetos dentro, não faltava nada, nem o dinheiro. Então eles passam a procurar entre os seus possíveis clientes, cafetões, outros colegas de profissão, os moradores de rua. Eles estão procurando desesperadamente uma testemunha. Mas a parte de uma pessoa que foi considerada suspeita por um curto período de tempo e foi inocentada rapidamente, a polícia não tem nada. A identidade do assassino e de quem fez a ligação anônima para o jornal não é descoberta. No dia 6 de novembro de 1972, ou seja, um pouco mais de um ano depois do primeiro crime, o jornal anuncia que foi encontrado o corpo de uma mulher de 52 anos, chamada Elsa Moruzzi. Elsa foi encontrada no seu apartamento com o crânio afundado e sinais claros de estrangulamento. As investigações desse crime também não levam nada de concreto. E na época, devido à modalidade desse ataque, ele não foi conectado de maneira nenhuma ao primeiro e infelizmente não será ainda aos sucessivos. Infelizmente, a mesma sorte teve Eugenia Tilling, que em dezembro de 1975 foi encontrada sem vida, bem 3 anos depois do segundo homicídio. A causa da morte foram facadas no pescoço. Não existe nada ainda que ligue os casos uns aos outros e esse também fica sem solução. No ano de 1976, um terremoto atinge toda a região norte de Udine. Com uma magnitude de 6,5, provoca quase 1000 mortes. E enquanto toda a região está ainda se restabelecendo desta catástrofe, no dia 21 de setembro, o corpo sem vida de Maria Luísa Bernardo, de 26 anos, esfaqueada 22 vezes, é encontrado num campo de grãos, na cidade de Moruzzo, uma cidadezinha que fica a 12 quilômetros de Udine, fazendo sempre parte da mesma província. Maria Luísa nasce em Cividale, sempre na mesma província,
mas ela se muda para Udine com um marido que é inválido e necessita de tratamentos. Ela tem 2 filhos bem pequenos e muita dificuldade de sustentar a família, e assim ela acaba trabalhando com prostituição. O seu ponto habitual é numa ruazinha que fica muito perto da estação central de Udine, e também relativamente perto aonde 5 anos atrás foi encontrado o corpo de Irene, a primeira vítima. Agora sim, as circunstâncias, como por exemplo o endereço dos crimes, a modalidade do crime, como a arma usada, e o perfil das vítimas, que são mulheres e prostitutas, começa a sugerir a ideia para os investigadores de que os crimes têm alguma conexão entre eles, mas só o primeiro, de Irene, e o último agora. Chega o dia 3 de outubro de 1979, são já passados bem 8 anos do primeiro crime. É encontrado o corpo sem vida de Jacqueline Breckbühler, morta com 10 facadas, não muito longe do centro histórico de Udine. Jacqueline era francesa, tinha se mudado para Udine 2 anos antes, era casada com um caminhoneiro ali da região que estava na prisão. Ele estava inclusive preso quando ela foi morta. E ela era uma assídua frequentadora de bares, de restaurantes, comprava bastante, era péssima para gerenciar dinheiro, então ela acabou meio que falindo. Ela, sem encontrar muitos modos ali de como se sustentar, ela acabou entrando na prostituição, mas ela tinha apenas alguns clientes ocasionais. Apesar da semelhança do modus operandi e do perfil da vítima, que trabalhava com prostituição, esse caso nunca foi atribuído ao monstro de Udine, não oficialmente. Nesse momento, as vítimas são já 5 no total, e a ideia da presença de um serial killer começa a se formar entre os habitantes de Udine. E não um serial killer qualquer, é um que sabe o que está fazendo, afinal são 5 vítimas espalhadas durante 8 anos e 0 pistas. E infelizmente continua. Maria Carla Bellone, que trabalhava como prostituta, tinha apenas 19 anos, encontra seu assassino no dia 19 de fevereiro de 1980. Depois de ter a garganta cortada e ter recebido diversas facadas, o seu corpo é deixado em campo aberto, na zona rural, perto de Udine. O modus operandi é muito semelhante a todos os outros crimes, os 5 crimes passados. Mas esse tem um detalhe a mais, um macabro detalhe a mais. Detalhe que naquele momento ninguém sabia, mas se tornaria uma coisa recorrente em alguns dos corpos, uma espécie de assinatura do monstro. Um corte feito com precisão cirúrgica, que começa no estômago, desce em forma de S, evita sempre o umbigo e termina no pubis. Esse corte desde o início faz pensar a uma técnica dos anos 60 para fazer parto cesárea. E assim, a atenção dos investigadores se volta para médicos cirurgiões. Apenas um mês depois, no dia 19 de março de 1980, num aterro em Gradiška, que fica a 25 quilômetros do centro de Udine, é encontrado o corpo de Wilma Guin. O seu corpo também foi carbonizado. Para esse homicídio, a polícia suspeita de um jovem originário da Puglia, que fica no sul da Itália, por um bom tempo, mas ele acaba sendo inocentado e a lista de suspeitos segue vazia. E a lista de vítimas contando agora já 8 mulheres. E as coisas ficam assim pelos próximos 3 anos. Nenhum suspeito, mas também nenhuma nova vítima. Até o dia 24 de janeiro de 1983, quando Luana Giamporcaro, também prostituta de 22 anos, é encontrada com sua garganta cortada. Apesar de trabalhar com prostituição, Luana não faz tanto parte desse meio. Ela não tem nenhum precedente penal, ela não faz uso de nenhum tipo de entorpecentes, ela trabalha mais em alguns hotéis mais calmos na periferia de Udine e às vezes ela trabalha na estação. Ela trabalha ali na região da estação só quando ela infelizmente precisa dormir ali. Um trabalhador de uma fábrica que estava levando sua filha para a escola foi quem encontra o corpo. Ela estava abandonada numa plantação de milho que ficava atrás de uma fábrica. A sua garganta tinha sido cortada de uma orelha até a outra. E Luana também tinha um grande corte em forma de S no abdômen, exatamente como Maria Carla Bellone. E chega a vez de Maria Bukovas. Ela tem 44 anos, é separada e mãe de 4 filhos. Depois do divórcio, a guarda dos filhos fica com o pai deles, mas ela é bem presente na vida deles. Maria chega a viver por algum tempo com um outro homem. Eles moram em uma das casas populares, aquelas do governo. Mas os dois acabam sendo despejados e ela se vê
sem emprego, o companheiro também. Ela se vê em situação de completa indigência, morando numa tenda, numa cidadezinha a 16 quilômetros de Udine, ali na periferia. Então, para conseguir comer, ela acaba trabalhando com prostituição. É a noite de 21 de maio de 1984 e é quando Maria encontra o seu assassino. No dia seguinte, num bosque, não muito longe de onde ela estava morando, um caçador de lesmas encontra o seu corpo. Maria tinha sido estrangulada. É então dia 9 de setembro de 1984 e os jornais estampam a notícia de que um corpo de mulher é encontrado em um campo não muito longe de Udine. A vítima é Matilde Zanetti Bazzo, de 44 anos e que também trabalha como prostituta. Mas essa investigação parece tomar um rumo completamente diferente das outras anteriores. Em pouco mais de 2 semanas, o carpinteiro de 27 anos é preso e acusado de ter cometido o crime. O nome dele era Luigi Sebastianis. A polícia chega até o homem através do testemunho de diversas colegas de trabalho de Matilde, que dizem que algumas delas já até fizeram acusações de agressão contra ele. Elas também forneceram para a polícia a placa do carro e o modelo. Assim que foi preso, depois de algumas horas de interrogatório, Luigi confessa tudo para depois retratar, desmentir tudo. Mas mesmo assim ele foi levado a julgamento, foi acusado e foi sentenciado a 17 anos de prisão. Mesmo que na realidade as provas sejam muito circunstanciais, ele foi considerado culpado, na verdade, por causa da acusação das colegas de Matilde, que na verdade não viram ele cometer o crime. Elas sabiam que ele era agressivo. Também a confissão dele, que ele fez, mas depois retratou, dizendo que tinha sido coagido pela polícia. A prisão dele, a resolução desse crime, foi investigado, tudo em 2 semanas, fez surgir mais perguntas que respostas, deixou muitas pistas não exploradas. Como, por exemplo, tinha uma grande quantidade de dinheiro que era a soma que Matilde tinha o costume de carregar com ela e foi encontrado um pouquinho depois do corpo. Já um pouquinho mais distante foram encontrados os óculos dela, já chegando quase na rodovia, já que ela estava num campo. Tem também a posição do seu corpo, que estava quase desvestida, numa posição que remetia a um ato sexual, apesar de não ter sido encontrado nenhum indício de relacionamento íntimo durante a perícia. Fato é que a polícia, que com certeza estava sob uma grande pressão, começou não só a não conectar os casos novos com os casos antigos, conectar um caso com o outro, mas também começou a querer fechar os casos agora muito rapidamente, sem investigar. No dia 29 de dezembro de 1984, é a vez de Stoyanka Joksimovic, de 42 anos. Ela era nascida na Iugoslávia, mas morava em Udine já há um pouco mais de 10 anos. Ela morava com seu filho de 8 anos de idade, por quem ela era a única responsável. Stoyanka foi encontrada estrangulada perto de um aterro na periferia da cidade, provavelmente com uma meia calça, que não foi encontrada no local do crime. Foram encontradas também diversas feridas de arma de corte por todo o seu corpo, mas feridas bem superficiais. Passam-se 3 meses, o dia 3 de março de 1985 é muito chuvoso e infelizmente agora é a hora de Aurélia Januszkiewicz, uma mulher francesa de 42 anos. Tendo ficado órfã quando não havia nem 2 anos de idade, Aurélia teve uma vida muito, muito difícil, inclusive com problemas psiquiátricos. Ela chegou a ser internada no Hospital Psiquiátrico de Udine diversas vezes. Ela trabalhava já há muito tempo com prostituição e o ponto principal dela era perto da estação de Udine, como várias das outras vítimas. Seu corpo é encontrado por um passante numa ruazinha de uma cidade bem pequenininha, rural, debaixo de uma fileira de pés de amora. E no seu abdômen é encontrado um corte perfeito em forma de S. E agora vamos fazer um grande salto, de 1985 até 1989, num dia muito chuvoso também, 25 de fevereiro, que é quando a professora Marina Lepre, de 40 anos, é encontrada morta, com um profundo corte na garganta. Ela é encontrada na periferia norte da cidade, perto de um riacho, por um homem que corria. Marina é separada e mora com a sua filha, Fedra, de apenas 9 anos. Ela vem de uma boa família, ela conseguiu uma boa educação e apenas terminando de se formar, ela conseguiu trabalho numa agência de seguros, para depois começar a trabalhar também como professora. Marina se casa, mas devido às prolongadas ausências do marido, geralmente por trabalho, geralmente no exterior, eles acabam se separando. E esse fato é bastante duro para ela, acaba afundando ela um pouco mais num problema que ela tinha já desde o parto, a depressão. Depressão que tinha já como consequência um problema que também é agravado, que é o alcoolismo.
Durante as investigações, a polícia encontra testemunhas que colocam Marina naquela noite no pronto-socorro do hospital de Udine. Ela estava tratando uma ferida que ela tinha feito no queixo. Ela estava sozinha. Algumas outras testemunhas, na mesma noite, veem também ela entrando num carro da marca Fiat na estação de Udine. E depois disso, infelizmente, a próxima vez que ela é vista já é quando o seu corpo é encontrado, na manhã seguinte. Marina é encontrada com a garganta cortada, com marcas de um instrumento de corte pelo corpo e com um grande S cortado no seu abdômen. Na manhã que Marina é encontrada, assim que o corpo dela é levado para o médico legal, os investigadores, perícia, policiais passam diversas horas no local. Eles vasculham muito bem a área. Mesmo assim, 2 policiais parceiros, depois do turno deles de trabalho naquele dia, decidem ir no local onde o corpo foi encontrado para tentar encontrar alguma outra pista. A ideia de voltar ali foi de Eddie Sanson. O policial naquela manhã foi um dos que respondeu ao local quando encontraram o corpo, e assim que ele viu o estado do corpo, ele pensou imediatamente que o monstro tinha voltado. Com aquela tensão ali, ele convenceu o parceiro dele e os dois voltaram ao local depois do horário de trabalho. Eles chegaram ali e estava já quase escurecendo. Bom, assim que eles chegam ali, eles começam a olhar ao redor e depois de pouquíssimos minutos eles começam a ouvir uma voz. Uma voz em estado meio alterado, parece que está gritando. Eles não sabem muito bem de onde vem, eles ficam quietos, começam a escutar e percebem que a voz fica do outro lado do campo e parece vir de uma igreja, a igreja de São Bernardo. Sabendo que tem aquela igreja ali, eles se dirigem ali e realmente, cada vez que eles se aproximam mais, a voz fica mais clara, fica mais alta. Eles chegam ali e se deparam com um homem sozinho, por volta dos 60 anos e num estado claramente de confusão mental. Ele está olhando para o céu, ele está se dirigindo ao céu, está gritando com o céu. Os policiais, com muita cautela, mas também com bastante gentileza, se aproximam dele, tentam acalmar ele e querem saber quem ele é, oferecendo para levar ele para casa, para dar uma carona para ele. Bom, assim que o homem dá o nome para eles, eles fazem um controle rápido com um rádio e descobrem que se trata de um ginecologista de Udine que, por algum motivo, nunca chegou a exercer a profissão. Eles, assim, conseguem um endereço, levam o homem até aquela casa e assim que eles batem na porta, abre um homem bastante mais novo do que aquele senhor, que se identifica como o irmão mais novo. Bom, o homem mais novo agradece os policiais, se desculpa muito, dizendo que o irmão dele não tá nada bem, que o irmão dele sofre com alucinações, agradece mais uma vez e começa a levar o irmão para os seus aposentos, para o quarto dele, quando os policiais pedem para dar uma olhada na casa para ver se vai tudo bem, como um favor. O homem muda completamente de comportamento. O homem fica mais rígido, diz que começa a levar os policiais e empurrar eles em direção à porta, diz que eles não têm por que fazer aquilo e que eles nunca vão entrar naquela casa se eles não tiverem um mandato. Ed, então, e seu colega de trabalho voltam para a delegacia de polícia para fazer o relatório do que tinha acontecido tudo essa noite. E, infelizmente, o que os 2 diligentes policiais esperavam não acontece. O médico não é nunca entrevistado, nunca. A casa não é vasculhada, nenhum mandato é obtido para nada e não é feita nenhuma ligação nem desse episódio com um dos assassinatos. Bom, mas alguém estava prestando atenção, mesmo que a gente não saiba quem, talvez o representante legal de alguma das famílias. Fato é que foi apresentada uma declaração formal, um pedido formal de investigação para o procurador da República, junto com um dossiê muito rico que conectava os 4 casos com o S cortado no ventre das vítimas. E foi começada uma investigação, mesmo que só para esses 4 casos. A perícia legal é conduzida pelo Dr. Carlo Moreschi, que na época era um pesquisador no Departamento de Medicina Legal da Universidade de Udine. O Dr. Moreschi começa então a estudar o caso da última vítima, Marina Lepre, mas também de Maria Carla Bellone, de Luana Gianporcaro e de Aurélia Januszkiewicz. Ele se concentrou principalmente na característica que mais unia esses crimes, mas alguns outros detalhes também foram acrescentados àquilo que já sabíamos. Maria Carla Bellone foi morta quando tinha 19 anos, ela fazia consumo de substâncias ilegais e ocasionalmente se prostituía, principalmente quando faltava dinheiro para a compra de tais substâncias e também para ajudar a cuidar do seu irmão mais novo. Ela foi morta com um único corte na garganta, de orelha a orelha. O crime é cometido em 16 de fevereiro de 1980 e o seu corpo é deixado num bosque, numa cidade rural,
pouco perto de Udine. O corpo apresenta um longo corte do peito até a virilha, sem hesitações, e que salta o umbigo. Um dos comentários que o legista deixou no documento feito por ele, depois de controlar a autópsia, foi que o corte era muito semelhante àqueles feitos em dissecações anatômicas. 3 anos depois, no dia 24 de janeiro de 1983, é morta a prostituta Luana Gianporcaro. Ela tinha 22 anos na época. Seu corpo também é deixado na zona rural de Udine, num campo de milho, mais especificamente. E ela também teve a garganta cortada. E no seu corpo existem 2 longos cortes, que vão do peito até a pubis, excluindo o umbigo, em forma de S. Já Aurélia Januszkiewicz morre no dia 3 de março de 1985. É uma prostituta francesa de 42 anos, com diversas passagens pelo Hospital Psiquiátrico de Udine. Depois de morta, foi também abandonada em uma cidadezinha rural, e os cortes no seu abdômen, agora em forma de S, eram 3. Sobre essas feridas, o Dr. Moreski escreve que elas eram todas muito limpas, sem deixar nenhum retalho. Por isso, o médico hipotiza que a arma usada tenha sido uma faca bem afiada, uma navalha, uma lâmina de barbear ou um bisturi cirúrgico. As provas circunstanciais que ligam esses 4 casos também são muitas. Os 4 crimes aconteceram durante o inverno, durante o fim de semana e durante a noite, sempre muito chuvosa. Todas elas tiveram a garganta cortada e nenhuma delas tinha sinais de defesa. Também não foram encontrados sinais de relações íntimas. O médico legal conclui então que nos corpos tinham sinais suficientes para considerar que a mesma pessoa tenha sido a autora dos 4 crimes. Bom, essa pesquisa do médico legal, tentando conectar as 4 vítimas com o S cortado, começou mais ou menos no ano de 1990, que foi um ano depois da última vítima, Marina. Só que não estava junto com a investigação policial. Enquanto ele tirava suas conclusões, o médico legal, a polícia, sem nenhuma pista para andar avante, arquivou os casos. Então, quando os resultados finais saem, a investigação já tá fechada, já virou um cold case para eles. Até 5 anos depois, quando em 13 de dezembro de 1995 é feito um pedido oficial para novamente reabrir os casos e a investigação é reaberta no ano seguinte, 1996 já. Ou seja, bem 7 anos depois da última vítima. Bom, para começar, o tal ginecologista que perdia perdão a Deus é finalmente investigado e um mandado para vasculhar sua casa é emitido. Bom, em relação a por que ele estava ali, ele diz que ele odeia com todas as suas forças o tráfico nas estradas principais, então ele usa sempre as estradas rurais. Em relação à conexão dele com alguma das mulheres ou com a última vítima, ele diz que ele não frequenta mulheres. A casa que ele divide com o irmão é vasculhada e a polícia encontra, meio que sem esperar, porque já passou bastante tempo, 7 anos, mas encontra traços de sangue na banheira. E a polícia também apreende ali, leva para análise, um kit cirúrgico, faltando o bisturi. Outro detalhe também é que na casa foi encontrado um armário cheio de roupas femininas, mas os irmãos explicaram que eram da mãe falecida deles. Foi descoberto também que o médico nunca pôde exercer sua profissão por causa de problemas psíquicos e que para se manter ele sempre fez uma série de trabalhos ocasionais. Um desses trabalhos foi como garçom, de 1975 a 1978, durante 3 anos, então, num restaurante ali da região. Um restaurante onde as pessoas se lembravam bem dele e tinha uma história muito interessante para contar. Bom, naquele período, o dono do restaurante começou a ter problemas com o sumiço de toalhas de mesa. Várias, sempre, quase todos os dias. Um belo dia, uma das funcionárias, vendo que ela estava fazendo o fechamento com o nosso doutor, e ela viu que ele pegou uma toalha e saiu da sala, sem nenhuma explicação, e ela viu que os modos dele estavam meio estranhos, ela seguiu ele, curiosa. Ela viu que ele foi num lugar meio isolado, ele estendeu no chão essa toalha, pegou um bisturi e começou a seguir cortando os desenhos que tinham na toalha, como se fosse uma operação cirúrgica, como se ele estivesse fazendo de conta que estava fazendo uma cirurgia na toalha. Bom, nesse ponto, os investigadores começam a se interessar ainda mais pelo médico e resolvem controlar as ligações feitas na casa do médico e interceptam uma ligação extremamente curiosa ou inquietante entre o irmão mais novo do médico
e uma amiga de família. O irmão mais novo, num certo ponto, diz que ele estava bem estressado porque ele teve que trancar a chave, o irmão dentro do quarto. A amiga acha estranho, pergunta por quê, meio preocupada. Ao que o irmão mais novo responde: não, é porque estava chovendo e era lua cheia. Ele fica extremamente agitado. Bom, mesmo com todas essas histórias curiosas, estranhas, coincidências, fato é que é tudo circunstancial e a investigação vem novamente arquivada. Bom, e os casos continuam arquivados até que a advogada que representa as famílias de Maria Clara e Maria Luísa vai vasculhar nos arquivos da polícia, já tudo empoeirado, cheio de mofo, como diz ela, e encontra 2 itens muito interessantes. Depois de encontrar esses itens, ela consegue convencer o procurador a reabrir os casos. O que ela encontra é um preservativo e alguns cabelos no arquivo de Maria Luísa Bernardo e uma bituca de cigarro no arquivo de Maria Carla Belloni. A bituca é conservada num envelope fechado e dentro tem um bilhete dobrado, que a advogada nem abre para não contaminar as provas. Com as técnicas de investigação científica já tão avançadas em relação ao período em que os crimes foram cometidos, a esperança é de conseguir ainda algum traço de DNA que seja útil. E adivinha o que acontece? Os casos são novamente arquivados. Esse é um caso bem frustrante, né? Até que em 2007, Fedra, a filha de Marina Lepre, a última vítima, ela finalmente cria coragem e abre uma caixa que os policiais deixaram com ela. Bom, ela tinha só 9 anos na época da morte da mãe, mas os policiais deixaram, né, em poder dela, uma caixa com os pertences que a mãe tinha, estava usando as roupas e os objetos dela quando ela perdeu a vida. A esperança dela é a mesma da família da Maria Carla e da Maria Luísa, quando foi aberto na última vez, que é de encontrar algum traço biológico que leve a alguma resposta. Então, além das roupas e alguns objetos pessoais, tinha principalmente um fular, que é onde eles depositam maior esperança de encontrar algum traço. Não fica muito bem explicado por quê. Eu pensei que talvez fosse uma coisa que eles acreditassem que o assassino podia ter usado contra a vítima, o seu próprio fular. Bom, Fedra contata então a produção de um programa de TV italiano muito famoso, muito popular, que eu já comentei aqui em alguns outros casos, que se chama Chi l'ha visto, significa quem a viu ou quem ouviu. É um programa que funciona de verdade. Tem casos que está sendo rodado ao vivo, a pessoa que está sendo procurada já há anos liga ali para o programa. Tem casos de assassinos que tem essa coisa de fazer ligações anônimas para a polícia e ligam ali para o repórter durante o programa, ao vivo. Então é um programa com bastante resultados. E como é visto por muita gente, tem uma audiência gigante, sempre tem aquela possibilidade de alguém que sabe alguma coisa resolver ligar ali e falar com a produção. Talvez até alguém que não tenha coragem de falar com a polícia, as pessoas se sentem mais à vontade. Fato é que, vendo tantos desses casos, eu entendo que as pessoas, as famílias, como nesse caso a Fedra, procurem a produção do programa. Não é para querer aparecer nem nada disso, não. É porque funciona de verdade. Bom, o programa aceita o pedido de Fedra e aponta seus refletores sobre o caso de Marina novamente e, consequentemente, sobre o monstro e os seus outros crimes. E juntos eles conseguem convencer a Procuradoria a reabrir novamente o caso, pelo menos o caso de Marina, considerando os objetos de Marina como novas pistas a serem investigadas. Como eu disse, o programa funciona mesmo. Bom, na caixa com os pertences de Marina, Fedra encontrou também um chaveiro. Esse chaveiro tem 2 chaves e ele foi encontrado dentro do punho fechado de Marina na hora da sua morte, ou quando o corpo foi deixado ali. A filha não reconhece aquele chaveiro e ela tenta em todas as fechaduras possíveis e imagináveis, mas aquelas chaves não abrem nada na casa dela. Bom, depois de tentar em todas as fechaduras, Fedra leva esse chaveiro para a polícia, conta a história e os policiais hipotizam que talvez Marina tenha arrancado isso do seu assassino e na adrenalina ali da hora ele nem percebeu e tenha ficado fechado ali na mão dela. Então eles imediatamente pensam de tentar essa chave na casa do ginecologista. Vão até lá, mas infelizmente a casa tinha 1 ano atrás, em 2006, tinha sido vendida. E o novo morador, como de costume se faz, mesmo antes de entrar na casa, trocou todas as fechaduras. Que caso frustrante. E a casa tinha sido vendida justamente porque o ginecologista morreu. Ele morreu de causas naturais. Apesar da pista das chaves não dar em nada,
a Procuradoria resolve continuar indo um pouquinho, pressionada também pela nova atenção da mídia que o caso recebeu. Eles enviam o Fular para o Instituto de Medicina Científica de Parma para ser analisado. Bom, o objeto vem analisado e a única coisa encontrada é uma sequência de DNA feminino que pertencia a Marina, nada mais. O caso então vem arquivado pela terceira vez em 2015. Bom, é realizada em julho de 2016 uma conferência chamada O Monstro de Udine, Uma Luz no Mistério. E dessa conferência participa como palestrante o patologista Carlo Moreschi, aquele que foi o responsável por estudar e conectar os 4 casos das mulheres com o corte em S no abdômen. Moreschi diz que o monstro conhecia muito bem a anatomia feminina e que depois de matar continuava a usar o corpo das vítimas para extravasar a sua raiva e frustrações. A motivação disso pode ser encontrada em delírios psicóticos e também na frustração de não conseguir exercer a profissão de médico, depois de uma vida estudantil inteira dedicada à medicina. No decorrer da conferência, o Dr. Moreschi afirma também algumas outras coisas bem interessantes. Que aquelas 4 vítimas do S foram escolhidas porque de algum modo não oporiam resistência. Todas elas foram mortas com as suas gargantas cortadas. E em 3 dos casos também com tentativa de estrangulamento. E sobre o tal corte, que segundo ele era totalmente ritualístico, não tinha intenção de matar. No primeiro homicídio foi encontrado um corte, a forma de S. No segundo, 2. No terceiro, 3 cortes, só que longitudinais. E no quarto caso, e último, também 3 cortes, só que de transversal. E ele diz também que em cada caso, em todos os 4 casos, a ferida era tão limpa porque elas foram cauterizadas com uma lâmina quente. O que me deixou horrorizada, porque eu não achei nada sobre isso, mas eu fiquei pensando que talvez porque elas estivessem vivas quando foi feito. Bom, de qualquer maneira, esses são detalhes, não todos eles tinham sido revelados para a mídia e só a polícia sabia, e mesmo assim eles foram repetidos nos 4 casos. Ou seja, pelo menos esses 4 casos são sim obra de uma mesma pessoa. Uma outra coisa que eu também achei interessante é o fato que, falando da frustração de não poder exercer a medicina, o Dr. Moreschi deixou claro a opinião dele, que é que o ginecologista era sim o culpado por esses 4 homicídios, pelo menos. Durante a conferência, eles também faziam um estudo psicológico, e o perfil psicológico dado ao monstro é que ele é um narcisista patológico, misógino com delírios pseudomísticos e que por isso extravasa sua raiva contra mulheres, em uma evidente transferência do ato que ele comete durante os crimes com um relacionamento íntimo. Ou seja, por quase 20 anos, pelas ruas de Udine se escondia um assassino que mirava mulheres sozinhas, marginalizadas e até invisíveis para muitos. Durante todo esse tempo, muita gente indignada se perguntou como teriam sido as investigações se essas mulheres, em vez de marginalizadas, fossem esposas, fossem filhas de famílias consideradas, porque têm dinheiro, porque são importantes, porque são vistas. Se, obviamente, as autoridades, de um lado, não respondem a essas perguntas e reflexões, do outro tem os extremistas, que acreditam até numa operação secreta para fazer a limpeza das ruas de Udine. E tem também os loucos, é a única definição, que levam essa teoria de limpeza da cidade ao completo extremo. Ou seja, aproveitando esses boatos, foram impressos folhetos com o nome, sobrenome, endereço e a fotografia de uma pessoa, um profissional, uma pessoa normal, uma pessoa de bem, sendo indicada ali ou acusada de ser homossexual e convidando a população de Udine a agir contra isso, para ajudar a continuar a limpeza da cidade, dessa vergonha. A cidade Udine limpa. Bom, é óbvio que é fácil se frustrar com as investigações desse caso, de todos os casos do monstro, mas a gente tem que se lembrar também que as décadas de 70 e 80 estão já bem longe, e não é só a tecnologia que era diferente. Pode ter acontecido que os investigadores tenham seguido outras pistas que não levaram em nada, mas eles também não divulgaram, então a gente não sabe. Temos que levar em consideração também que as vítimas eram pessoas que viviam pela noite, que não é que trabalhavam com um horário fixo, que não tinham seus compromissos todos anotados numa agenda semanal, que eram pessoas que muitas vezes estavam se escondendo. Não era fácil fazer um mapa das últimas horas de vida dessas pessoas, como se faz em uma investigação normal. Não é fácil interrogar ou nem saber, nem descobrir quem são as pessoas que são próximas às vítimas.
Eram todas, infelizmente, presas fáceis e vítimas facilmente esquecidas. E claro que não tinha torre de celular, não tinha câmeras de segurança espalhadas por todos os lugares, por isso a polícia sempre declarou que eles fizeram o máximo possível com os recursos que eles tinham na época. Mesmo assim, tantas perguntas. Realmente só uma pessoa é culpada? Os crimes foram cometidos por pessoas diferentes e sem nenhuma relação uns com os outros? Os crimes foram cometidos por pessoas diferentes, mas com alguma motivação igual? Não tem mesmo como preencher algumas das lacunas deixadas pela investigação daquela época com a tecnologia que a gente tem hoje? Por que testar só o fular, por exemplo? E principalmente, será que não dá mais para fazer nada hoje? Bom, o que eu sei é que incomoda bastante saber que no mínimo 14 mulheres perderam as suas vidas de uma maneira horrível porque elas eram marginalizadas e isso tornou elas presas fáceis para alguém que precisava extravasar sua raiva, sua frustração. Fato é que 14 mulheres estão ainda esperando por justiça. Obrigada.